Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E é o seguinte, hoje estou aqui para comentar com vocês um mangá que recentemente saiu uma notícia, não sei se é tão recente, mas vazou, não é nem saiu, não é que anunciou tal notícia, foi meio que um vazamento sobre uma possível vinda deste mangá, que tá aqui no título do vídeo, vocês já viram, que é Game Switch no Tsukima, que ele pode vir aqui para o Brasil e será licenciado para nós pela editora Panini. E aí, será? Será mesmo? Assim, teoricamente, o site que eu vi, que estava comentando sobre isso, aparentemente dizia que era uma coisa meio que certa, que ele viria para o Brasil mesmo, então, mas é apenas especulações, então não posso confirmar nada para vocês. Mas enfim, dada essa informação para vocês e pegado essa introdução, eu vou pegar esse gancho e vou comentar um pouco sobre este mangá, o que é, se vale a pena e por fim, eu vou dar a minha opinião em relação a essa remota possibilidade dele vir aqui para o Brasil pela editora Panini e o que eu achei desse licenciamento desse título para a Panini. Então no final do vídeo eu vou comentar sobre isso, então se você quer saber um pouco mais, fica até o final. Vamos lá, primeiro passo é nós entendermos que esse mangá é do estilo Josei, ou Josei, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas enfim, ele tem um segmento voltado para mulheres adultas. A história, esse é um ponto interessante, por quê? Porque por mais que seja uma história voltada para as mulheres, assim, mais desenvolvidas, porque não são mulheres, são mulheres adultas, então não é criança, não é adolescente, não é juvenil, são mulheres adultas. Por mais que esse seja o enfoque, o mangá eu não vejo necessariamente que reflete essa alçada. Porque o cara mais empoderado e principal, eu já mencionei aqui o artigo enfim, é um cara que consegue absolutamente tudo que ele quer com a personagem principal, que é a Saya. Então a gente conhece a Saya, que é essa personagem, que ela não consegue manter um relacionamento. Ela não consegue estabilizar uma relação com o cônjuge. Por quê? Porque ela é uma pessoa extremamente focada em trabalho. Ela só pensa em trabalho, só pensa em demandas, e sempre que surge uma possibilidade de escolher entre o homem e o trabalho, ela sempre coloca as atividades profissionais em primeiro plano e não importa o que aconteça, o trabalho é sempre mais importante. Então as pessoas que se relacionam com ela acabam sentindo um certo desapego e que não há um afeto ali da parte dela e que não é uma relação meio que com sentimentos mútuos, mas é unilateral. Então acabam zarpando o barco e vão embora mesmo, e ela sempre fica sozinha, e no final de tudo são sempre relacionamentos frustrantes para ela, que ela acaba se fechando cada vez mais. É uma relação bem introvertida da Saya, e ela sente-se como se não fosse uma mulher, mas é uma mulher que age, tem um comportamento, pensa como um homem, e as pessoas a enxergam assim também, principalmente pelo viés da profissão, do trabalho dela, porque ela é muito focada e não quer saber, ela não parece uma mulher, não se veste como mulher, tem essa questão que é abordada no mangá. Então a gente tem a apresentação desta personagem até o momento em que nós somos apresentados, enfim, a este tal personagem que muda todo o panorama da situação. E esse personagem, ele entra para dar aquele toque de diferença total, para destoar toda a história, para fazer toda essa subversão do que é a Saya, do que era ela, o que ela pensava que era, os ideais que ela tinha até esse momento. E o nome desse cara é Kiriyama. Ele simplesmente é aquele cara que olha para você e te encanta. Eu lembrei um pouco de 50 Tons de Cinza, porque é basicamente essa droga. Esse mangá é basicamente isso, só que ele consegue ser um pouco melhor. De alguma forma ele consegue ser um pouco melhor. Então nós temos aí o Kiriyama, que ele vem para mudar o cenário, e ele começa a se aproximar da Saya, ele começa a sentir uma certa atração por ela,
e eles começam ali a conversar, e eles começam a passar também muito tempo juntos. Isso se deu pelo motivo deles trabalharem no mesmo caso. Parece que ela trabalha com uma coisa de ir conferindo empresas para ver se estão precisando de algo. Fazem tipo uma manutenção geral, uma análise, uma gestão de empresas. Eu acho que é tipo uma parada assim. Então eles dividem essas empresas ao mesmo tempo que eles também efetuam a realização de um trabalho de uma mesma empresa. Então tem esse contraste aí, mas enfim, acaba fazendo com que os dois comecem a passar muito tempo juntos. E é nesse tempo junto que eles começam a passar que o Kiriyama começa a dar diversas investidas, deixando bem claro desde o início que ele queria alguma coisa com a Saya. Só que o tempo todo ela negava, ela ficava com o pé atrás e não queria isso e tudo mais. Ele chegou até a tomar um tapa por causa disso, mas enfim, isso não fez com que ele perdesse a perseverança e ele continuou tentando ainda assim. Até que enfim ele consegue levar ela para casa dela ou para o hotel ou para onde quer que fosse que eles pudessem manter uma relação sexual ativa todas as noites após o expediente de trabalho. Então foi isso, o cara simplesmente conseguiu o que ele queria, ele tentou e ela não conseguiu resistir no final das contas, e eles começaram a ter uma relação, não vou dizer que era uma espécie de amizade colorida ou simplesmente sexo casual, porque pode ser que seja ambas as coisas. Mas ao mesmo tempo, havia um propósito que circundava todo esse sentimento e toda essa relação que os dois estavam desenvolvendo, estavam construindo. E essa relação é justamente uma aposta. É um jogo que eles fizeram entre eles. E o primeiro que perdesse, cara, essa parte é meio confusa. Porque aquele que se rendesse aos desejos, assim, dizendo que passasse, que excedesse o limite do sexo ou dos prazeres e começasse a encontrar algo a mais que isso, seria o perdedor. Basicamente eu acho que é isso. Então, o que tinha acontecido? E o que estava acontecendo e o que é pra acontecer? Sexo, sexo, prazer, sexo, prazer, prazer, sexo, amor, perdeu. Então eles começam a ter essa rotina e a primeira pessoa que é mais passiva de ter esses sentimentos aflorados, esses sentimentos que transcendem essa aposta, é a garota. Então o firmamento do jogo se dá quando os dois entram em consenso e aceitam que será somente sexo e nada mais. Só que as coisas começam a tomar proporções diferentes à medida em que ele vai conquistando ela a cada toque, a cada novo estilo, a cada novo método de prazer, porque o cara é simplesmente incrível. O cara conhece todas as posições do Kama Sutra, ele é violento, o cara é sagaz. E ela não consegue vencer isso, e ela acaba se rendendo aos prazeres que o cara tem e pode proporcionar a ela. Beleza, enfim, esta é a história de Game Suit no Tsukima. Eu achei interessante. Assim, não é um mangá, pô, é o mangá. Nossa, se vir para o Brasil é o título mais aclamado de todos e vai vender que nem água. Jesus Cristo. Não é isso. Os traços, já pegando aqui esse ponto, né, que eu tô comentando minhas opiniões, minha opinião sobre o mangá, então já comentando, o traço é relativamente bonito, normal, eu achei normal. Lembrei um pouco dos personagens de One Piece, dos traços de One Piece, o personagem mais magro, alto, então tem um pouco esse comparativo. XXX-Holic também são personagens com traços semelhantes. Então são traços assim que não são tão belos, mas que também são aceitáveis. Assim como a história. A história ela é aceitável e de certa forma aproveitável, entendeu? Mas também não é o mangá com a história mais desejável do mundo. Não é isso. E o que eu falei com vocês no início desse vídeo que era a minha opinião em relação ao licenciamento desse título pela Panini. Eu, particularmente, não consigo enxergar a Panini vendendo um título desse tipo. Mas eu também posso estar equivocado, porque eu também não conheço todos os títulos da Panini. Eu não me recordo da Panini ter vendido algum mangá com uma história semelhante, entende? Com uma pegada tão congruente assim. Então, eu não sei se seria uma boa.
Mas também, em paralelo a isso, eu não sei qual editora aqui no Brasil seria provável de pegar esse título. Eu pensei na New Pop, mas eu acho que a New Pop, não sei se... Embora pareça um pouco, né, a gente pense um pouco na New Pop, a gente vê os traços e faz essa alusão à New Pop, pelo menos eu fiz. Eu acho que seria uma boa pela New Pop, mas também acho que não vai acontecer. Se acontecer, provavelmente vai ser pela Panini mesmo. Posso estar equivocado com tudo isso que eu tô falando, mas é uma opinião minha. Acharia meio estranho esse título pela Panini, mas se vier, tudo bem. Eu acho que eu provavelmente não compraria. Mas, sei lá, quem quiser compra. Até porque a segmentação é para mulheres adultas, ou seja, então talvez não é todo mundo que queira ler essa história, mas não deixa de ser uma história agradável, uma história boa de se ler. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, para ter os desdobramentos, né, o switch dessa informação, para ver se realmente ele vai ser confirmado aqui no Brasil, se ele vai vir. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco da temática de Game Suit no Tsukima. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da história, deixa o like pra ajudar, vai fortalecer pra caramba. Comenta aqui embaixo se você quiser dar a sua opinião também sobre a obra e sobre tudo isso que circunda este mangá. Eu vou gostar pra caramba, eu vou ler, vou comentar também, dependendo, se for cabível de comentário, eu vou comentar aí. Aqui na descrição tem um link do perfil, do Instagram aqui do canal. Vai lá, segue a gente, tem muita coisa da hora. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.